Aquela senhora que o marido faleceu, né? E ela foi mexer no escritório dele, descobriu que ele era gay. A vida toda que ela... Foram casados 45 anos, não? 40 e tantos anos. 40 e tantos anos. E aí descobrem aquilo ali um mês depois da partida dele. Filho mais velho, o único que estava sabendo. E aí, médico também mandou fazer o exame, constataram HIV nela. Isso mesmo. E ela estava naquele choque enorme. Sem saber o que fazer, era vontade do filho, que sabe da história, contar para todo mundo. E eu a aconselhei em várias direções. O que ela disse para nós agora? É o filho dela que fala. É o filho que fala, certo. O filho que sabe. Certamente. Pastor, bom dia. Bom dia. Minha mãe escreveu porque descobriu que meu pai era gay e que ela é soropositiva. Ela está com sintomas de depressão. A tristeza tomou conta dos dias dela. Ela se alimenta mal e isso me preocupa, pois certamente vai afetar o sistema imunológico dela. Ela quer manter a todo custo a imagem do meu pai. Ele era muito conhecido, sabe? E ela recebe visitas de amigos e parentes que o elogiam muito. Porque, claro, ele era uma pessoa, não é porque ele tinha esse lado que ninguém conhecia, que ele era um cara ruim ou mau. Ele deve ter feito muita coisa boa para muita gente. Ela vê isso. Tanto é que ele morreu, de acordo com o que eu senti na descrição da carta dela, ela estava tomada de uma grande saudade. Depois de um mês ela foi ver essas coisas, no consultório, foi ver nos arquivos dele e encontrou tudo aquilo que ela narrou para nós, mas não é por causa desse lado da existência dele que ele não tenha tido uma vida que possa e receba certamente o testemunho de milhares de outras pessoas acerca de outras coisas. Ele passou a vida não enganando necessariamente as pessoas, ele passou a vida foi de fato curando pessoas, atendendo pessoas, educando filhos, buscando ser avô, marido. Tem muita coisa envolvida numa tragédia dessa. Não dá pra gente dali em diante matar a pessoa e ficar redivivo como um zumbi, apenas aquela dimensão dela que foi a que veio a ser conhecida após a morte. Ou seja, o fato de que aquele senhor tinha uma paixão por um companheiro, um homem, e gostava de relações homossexuais. Isso é um dado. Foi triste, como eu disse a ela, que aquilo tenha chegado desse jeito, que ele tenha feito isso, e que tanta gente que o amava possa vir a levar um susto pavoroso, especialmente no âmbito da família. Ora, se no coração dos filhos isso tem o poder de arruinar quem ele foi como ser humano, imagina no coração dos distantes, que não o amavam tanto quanto os filhos o amavam. Então, eu não sei se a preocupação dela é só com a imagem dele. É também uma proteção do coração de outros. A gente, quando cuida de uma coisa assim, não está necessariamente preocupado com a imagem. Muitas vezes a preocupação é não destruir, não desedificar o que foi construído pela vida daquele indivíduo no coração de muita gente. E no coração de familiares, no coração dos netos. Então, é mais do que imagem. É não apagar, não riscar uma vida e escrever outra coisa em cima. Então, eu acho muito mais nobre o que ela está fazendo do que o oposto. Agora, eu concordo absolutamente que ela precisa ser ajudada a levantar-se desse estado, porque carregar é uma escolha que ela fez, guardar isso com ela. Carregar esse peso sozinho é pesado.
Por isso ela tem que se pôr em pé. Do contrário, esse é um segredo acachapante, esmagador, debilitante, adoecedor, se ela não reagir, colocar-se em pé, enfrentar a depressão enquanto ela é nascente, enquanto é uma depressão novinha, não deixar a depressão envelhecer nela, nem criar fungosa nela. Não pode. Quanto mais velha a depressão, mais difícil é a recuperação, a saída. Então, depressão a gente tem que bater nela enquanto ela é novinha, para liquidá-la no nascedouro, mais breve possível. Então, se ela está fazendo essa decisão de não falar, não compartilhar, guardar, ela tem também que se cuidar. Do contrário, como o filho disse, a imunidade vai baixar do processo depressivo e o oportunismo do HIV, do fato que ela ser soro positivo, pode se manifestar de maneira muito mais acelerada contra ela, ou aquilo que poderia nem ter nenhuma consequência, passar a ter por um baque no sistema imunológico da grandeza correspondente ao choque que ela recebeu. E isso não define ele, né, cara? Não, claro que não define. Talvez seja ele não é aquela gaveta. Exatamente. Não pode ser reduzido a uma gaveta. Ele não pode ser reduzido a essa informação póstuma. Por favor, ninguém pode ser reduzido a um dossiêzinho. Seja qual seja a natureza do dossiê. Houve muito mais na vida de cada pessoa do que um acervo desse pode revelar. Se ela afirmar nisso, é bom para ela, né? Se ela afirmar nisso, de que aquela gaveta não define ele, é bom para ela. O filho também. Quem quer que venha saber, tem que saber que aquela gaveta não engaveta. Sabe? Cabe muito mais na vida dele do que só isso. Ele continua escrevendo o seguinte: quando as visitas vão embora, eu a vejo chorar em silêncio. Eu não sei até quando eu vou suportar ver essas pessoas elogiando um mentiroso que condenou minha mãe a uma doença cruel e a uma vida de tristeza e decepção. Por favor, Caio, me dê um conselho. Você tem que perdoar seu pai, meu filho. Tem que perdoar, vai ser medicina para sua alma. A única medicina para sua alma é perdoar seu pai. É não engavetá-lo, não reduzi-lo a isso. Perdoe seu pai. Pense no seu pai com compaixão, com misericórdia. Ele não era um cara que acordava todo dia e dizia: oba, hoje eu vou fazer o mal. Mais um dia em que a minha mulher não vai saber isto ou aquilo, os meus filhos. Não, ele viveu, você lembra dele, não lembra? Como vocês viveram muitas coisas maravilhosas e boas juntas. Como ela também viveu com ele tantas coisas boas, como procedeu de ambos a vocês, os filhos vieram deles, os netos, tanta coisa boa, coisa verdadeira. Não reduza seu pai desse jeito, porque isso sim pode fazer também um mal horrendo à sua alma. Muito, muito mesmo. De modo que eu imploro a você, meu querido, que você tome a decisão agora no seu coração de perdoar seu pai. Perdoar. Perdoar o filho da sua avó, o filho do seu avô. Olhar para ele como você olha para o seu filhinho mais novinho. E imaginar os dramas que esse homem teve. Ele morreu com o quê? Com 70 e poucos anos de idade. Ela, se não estou enganado, ela tem 67. Ela tem 65. 65. Então ele devia ter uns 70, talvez. Por aí. Ele viveu 70 anos. E imagina o drama de um indivíduo que nasceu há 70 anos atrás. Numa cidade pequena, ou com pais conservadores, e nascer tendo uma pulsão homoafetiva.
O primeiro sentimento ardentezinho no coração que ele teve não foi por uma menina, foi por um amiguinho. Todas as maiores emoções dele não eram na direção de meninos, eram na direção de meninos. Imagina o conflito, a angústia, o desespero, o silêncio do cara. Ter que enfiar e socar aquela dimensão da vida dele numa gaveta, a existência toda. Mas não foi uma decisão de dizer, eu vou fazer isso e depois que eu morrer isso virá à tona, e a fulana, minha mulher, eu estou designando-a para uma existência de desesperança e tristeza. Claro que não foi assim. Isso é só a sua sentença sobre seu pai. É o modo como você decidiu vê-lo. Sua mãe pode sair disto. O modo de sair é o que eu disse a ela, mas o que eu estou dizendo a você que é totalmente pertinente a ela também. E você pode ser o maior ajudador da sua mãe a sair disso. Sabe como? Você é a única outra pessoa nessa casa que sabe da história. Só você que ela pode, com você que ela pode conversar. Ajude-a. Você fica tentando ajudá-la, dando a ela forças para odiar. Forças para dizer, não faça isso, se levante, ele não merece. Não é assim que você faz? Não, pare com isso. Pare com isso. Perdoe-o na presença dela. Agradeça a Deus por ser filho dele na presença dela. Console a sua mãe. Você pode ser o grande ministrador dessa medicina de ânimo espiritual para o coração da sua mãe, de levante psicológico. Quando ela sentir a sua atitude, a sua leveza, o seu perdão, a sua bondade, a sua compaixão, também para com o drama, o silêncio e a miséria de existência calada nessa dimensão que seu pai viveu, quando ela começar a sentir, ela vai se levantar, meu filho. Ela vai se levantar. Ela vai. Você tem sido um consolador angustiado e que tenta levantá-la com o poder de uma raiva ou de um ressentimento que é o que habita você agora e você quer transferir para ela. A raiva, é claro, faz muita gente ficar em pé antes de carcomer o coração e as energias do espírito, de matar o poder realmente vital do amor em nós. Então, faça o que eu estou lhe dizendo, perdoe o seu pai, mostre esse recorte da nossa conversa à sua mãe e depois voltem aqui, você e ela. Peço que você a faça ouvir o que eu estou dizendo também. Tá bom, querido? Que o Senhor Jesus te dê força mesmo para tomar essa grande atitude de homem, de tornar-se realmente um homem grande, generoso, compassivo, misericordioso e levantador da sua mãe e preservador do bem que o seu pai fez no coração de muita gente, inclusive na sua vida. Você está com essa mágoa toda porque eu sei que você sentiu o oposto por ele. É meio proporcional à admiração que um dia você teve, o desgaste horrendo que você sofreu e a reação é também proporcional. Não tenha medo de abraçar com amor, carinho e misericórdia esse pai que você ama e vai amar para sempre. E a quem você está honrando, honre-o mais, melhore-o em você. Isso é honrar. É melhorar o pai, a mãe na gente. Melhore-o em você. Quem ele não foi, seja. E sem arrogância, um coração humilde. Um beijo, meu amigo. Deus te abençoe, eu estou aqui. E aí?
Mãe do garoto, do rapaz. Com quem a gente acabou de falar, do médico? Do médico. Certo, a esposa do marido. Médico, que era homoafetivo. Esposa do marido é pleonasmo, né? A esposa do médico. Caio, eu escutei sua conversa com meu filho. Meu filho está revoltado com o que aconteceu. Eu senti daqui, né? Não, uma frase dele, mas eu perdoei meu marido. Ele foi um homem, marido maravilhoso. Sempre foi carinhoso, amigo. Sempre esteve ao meu lado em momentos difíceis. Ele me mimava. Ele devia ser muito grato a ela. Ele era um provedor. Ele devia ser muito grato a ela. Ele sempre foi um excelente pai. Ele era caridoso. Ele trabalhava todos os sábados para atender as pessoas que não tinham condições de pagar uma consulta médica. A minha dor é de saudades. Minha dor é não ter meu melhor amigo comigo. Caio, essa história é muito... É muito punk, meu Deus, né? Eu fiquei chocada com o que eu descobri. Mas eu tento entender como foi difícil ele viver dividido, sabe? E antes de conhecê-la, como foi difícil a existência. E depois de conhecê-la, ele certamente a mimava tanto pelo amor grato, carinhoso, enorme que ele tinha por ela. Porque ela foi cobertura, amparo, telhado, parede. Ela foi proteção para a vida dele. Ele foi provedor, mas ela foi proteção para a alma dele. Só Deus sabe o quanto, então não dá para reduzi-lo a uma Ela gaveta. foi chão para ele, né, cara? Foi, muito mais. Foi chão, telhado, porta aberta, cama, agasalho. Ele deve ter lutado muito com ele mesmo, Caio. Eu sinceramente tenho toda a compaixão para com essa luta que ele teve que viver. Eu vou conversar novamente com meu filho, tentar explicar a ele tudo que realmente eu sinto. Eu sou muito reservada e sofro calada, mas chegou a hora de conversar mais com meu filho. Muito obrigada, Caio, pelas suas palavras. Obrigado, senhora, minha querida amiga, minha irmã. E minha irmã de viagem de década, né? A gente está com o pé mais ou menos no mesmo chão etário da estrada. Temos filhos provavelmente com as mesmas idades. Eu tive filhos muito jovenzinhos. Me casei e logo os filhos começaram a vir. Casei aos 19 anos. Os filhos começaram a vir logo a seguir. De modo que eu já tenho filho, no ano que vem vai fazer 40 anos. Os outros estão nessa faixa de 38, 35, 32. Mas são filhos mais ou menos na faixa dos seus filhos, vivendo a realidade de terem netos mais ou menos na faixa provavelmente dos netos que eu tenho. E eu entendo a sua dor e passo solidário com você desde o início, que honesta e sinceramente diante de Deus, que eu sei que a sua grande dor é a dor de saudade dele, porque você não me descreveu nenhuma coisa sobre a história, o histórico dele, mas deu para sentir pelo tom da sua narrativa doída a primeira vez, como você estava narrando uma dor doída, carregada de espinhos adocicados. Tinha uma saudade presente em tudo que você dizia. Então faça isso mesmo, você também vai poder ajudar muito seu filho. Porque ele precisa perdoar o pai. Precisa, para que nenhuma debilidade o acometa. Hoje ele é jovem. Mas às vezes o cara vive assim mais 5, 6, 7, 8 anos, com aquela raiva, 10 anos, com raiva, aí estoura um problema no intestino, o outro na pele, e vai. Meu Deus, nós somos baterias somatizantes de tanta coisa que pode nos fazer mal. A existência por si só já carrega tantos riscos.
por que a gente ainda vai se vulnerabilizar infinitamente mais? Nada vulnerabiliza tanto o espírito, a alma e o corpo da gente quanto a amargura, a raiva, o ressentimento, esse espírito que hoje está presente no coração do seu filhinho. E converse assim com ele, e ele vai ter que perdoar o pai. E você, minha querida, não fique naquela casa. Saia, se põe em pé. Sei que dói, é indizível a dor. Mas você vai se levantar. Você não está, como ele diz, fadada a viver uma vida de vergonha, disso e daquilo, até o fim da sua existência. Você já não está hoje. Ele estava falando muito mais dele do que de você. Ele é que está atribuindo a você algumas dores e sentimentos e raivas e mortes na sua existencialidade que você não tem e que ele não deve admitir na vida. Então, por favor, converse sim, muito mais. Não esqueça que a gente está aqui para você todo dia. Um beijo. Sim. E ele pode estar sentindo dores por ela também, né? Por ela não tem a dúvida. Ele hoje ela não contou para ele que ela perdoou, etc. Hoje mesmo, agora ele deve saber, né? Agora ele escreveu pra gente aqui e provavelmente ele esteja vendo. Claro. De algum modo. Então, por favor, vamos nos ajudar. E eu sei que ela já o tinha perdoado. E o que ela precisa agora é se ajudar a não se deprimir, a não deixar nenhuma depressão agarrar-se, mochilar-se em você. Levante-se todo dia e vá para a vida. É na vida, na atividade, na natureza, no encontro com a luz, com o sol, com netos, com todo mundo, que a gente vai saindo de dentro desse claustro indefinivelmente pesado. Eu o conheço. Deus te abençoe, querida. Um grande beijo. VNV TV, o canal é você.